e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 24. Esta é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Nós vemos um jovem que está muito interessado nas coisas de Deus. Ele procura Jesus porque ele está realmente querendo saber sobre a vida eterna e como tê-la. Esse jovem não está brincando com palavras quando ele pede conselhos a Jesus. Ele é sincero. Ele está pronto para fazer o que Jesus lhe diz. Ele já passou muitos anos tentando servir a Deus. E Jesus o ama. Ele oferece-lhe uma oportunidade inestimável: tornar-se mais um discípulo. Estar com Jesus diariamente, vivendo na liberdade e também na alegria dos filhos de Deus. E mesmo assim acontece o que esse jovem não esperava. Ele está ancorado, segurando-se à sua vida atual, e alguma coisa lhe impede de seguir Jesus livremente. Jesus mostra para ele. No caso desse jovem, são as riquezas. O homem tem riqueza, terra, talvez negócios, e para ele é pesado demais se desprender dessas coisas. O coração desse jovem está muito conectado, muito ligado a essas coisas. E quando Jesus o pede, para que ele possa se desprender, vem a esse jovem a dor. E que dor! Se desprender daquilo que ele mais está ligado e conectado, que são os seus bens. Uma dor terrível para ele. Talvez nós possamos pensar, olhando para essa história somente, bem, então eu estou salvo, eu não sou rico. Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, então eu estou salvo porque eu não tenho riqueza, não sou dono de grandes terras, não tenho muito dinheiro. Mas nós podemos ver que pode ter outras âncoras, outras coisas que podem se tornar âncoras para a nossa vida, que não nos permite alcançar a salvação, a vida eterna. Para algumas pessoas, uma carreira, uma posição preciosa, o status, a fama, pode atrapalhar a ele a ter uma vida eterna. Para outros, talvez são os amigos, os familiares, os parentes. Para outras pessoas, talvez a reputação, o prestígio, o poder. Muitos corações estão envolvidos nessas coisas terrenas. E quando Jesus chama, eles não podem se libertar. Eles não podem deixar essas coisas e seguir a Jesus. Na leitura de hoje, o exemplo é a terra e a riqueza. Mas Jesus quer mostrar que como é difícil entrar no reino dos céus. Como é difícil as pessoas se desprenderem dos seus bens, das suas coisas materiais, do seu ego, da sua fama, do seu prestígio e de fato se entregar verdadeiramente tendo a liberdade de ser um discípulo, de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Lógico, só fazendo uma observação, Jesus não está dizendo que as riquezas, os bens que a gente possui são coisas ruins em si mesmas.
Muito pelo contrário. São coisas boas com as quais Deus cria, nos sustenta e ao mesmo tempo nos abençoa. E ainda assim são coisas boas, excelentes, porque vem de Deus. Mas por outro lado, pode se tornar uma coisa ruim quando o ser humano permite que essas coisas, essas bênçãos que Deus nos dá, sejam transformadas em armadilhas mortais aqui nesse mundo, que nos tiram o foco da salvação eterna. Da parte de Deus, essas propriedades, os bens, são bênçãos. Da parte de Deus. Da parte do ser humano, quando ele não sabe trabalhar e não sabe cuidar e administrar essas coisas, isso pode se tornar uma armadilha, nos podem fazer perder a salvação eterna. Por isso Jesus ele lembra que ele é o Senhor, ele é quem de fato deve estar no centro da nossa vida, do nosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, a servir a Deus ou ao dinheiro. Assim como também nos lembra o primeiro mandamento, você não pode ou não deve ter outros deuses além do próprio Deus, do próprio Salvador Jesus. Quando Deus pede que nós devemos confiar nele acima de todas as coisas, quando a gente deve se desprender dos nossos bens materiais, a gente não deve ser escravos dessas coisas terrenas, Deus, quando ele pede isso, que a gente o ame e o busque, acima de todas as coisas, não é porque ele tem inveja, ou porque Deus quer nos causar dor ou problemas, mas o que Deus quer mostrar é justamente o bem-estar dele para conosco. Porque quando nós confiamos, quando nós fazemos de tudo por um falso Deus, por uma falsa confiança, quando a gente confia nos bens, no status, na fama, isso é um falso Deus e que no final nos mostrará uma morte terrível. Por isso Jesus ele quer nos lembrar que confiar nele acima de todas as coisas, buscar a ele, se alimentar dele, vai nos trazer bênçãos, não somente já nos é bênção agora, no presente, mas será ainda muito maior, futuramente, quando chegar a nossa morte e nós recebermos o lar eterno, a vida eterna, o céu, o novo céu e a nova terra. Então Jesus nos convida a nós buscarmos a ele, Lógico, Jesus não está dizendo que a gente deve parar de amar a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, os nossos bens. Não, Jesus não quer dizer que nós devemos deixar de amar essas coisas. O que ele nos lembra é que a gente não deve amar essas coisas mais do que a Deus. Que nós coloquemos acima da lei, da vontade e do amor de Deus para conosco. Deus quer que nós o coloquemos em primeiro lugar, que sempre Deus deve estar em supremacia. A nossa fé, o nosso alvo sempre deve ser a vida eterna. E para isso, muitas vezes eu devo sim me desprender dessas coisas terrenas, das coisas materiais, Mas Deus nos dá tudo como bênçãos. Ele quer que a gente administre e cuide corretamente. Por isso nós também podemos sempre pedir a ajuda de Jesus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como é deixar as coisas para trás. Porque ele deixou as coisas para trás. Ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Salvador. Ele que deixou a sua glória no céu, deixou a sua honra, todo o seu poder, a sua majestade, e ele desceu à terra, se tornou como um de nós, aliás, se fez até menor do que nós, Jesus que deixou as alturas e as venturas dos céus, sofrendo dor, passando por todas as aflições, sofrendo as decepções, sendo açoitado, cuspido, tudo isso ele fez porque ele amava e ele ama a cada um de nós. Ele amou desde Adão e Eva até a última criança que nasceu ou que vai nascer. Ele ama a cada um de nós e ele quer que a gente sempre o busque sabendo desse amor que ele tem por nós. Ele que se desprendeu, sendo o maior se fez o menor, e que a gente não seja escravos dos bens terrenos, da fama, do status, das riquezas, mas que primeiramente coloquemos a Deus, a sua palavra,
a sua santa vontade acima de todas as coisas, né? Quem pensa somente nesse mundo acaba sofrendo as consequências depois. E aquele que às vezes se desprende um pouco das coisas materiais, mas coloca a sua fé, a sua confiança na vida eterna, com certeza esse é muito abençoado, né? E o Espírito Santo continua sempre plantando em nossos corações o próprio Senhor Jesus, ele continua sempre fortalecendo esse Salvador Jesus, para que Jesus possa sempre ser a âncora, né? A firmeza, o sustento da nossa fé para todo sempre. Oremos. Querido Jesus, obrigado pelo teu amor para comigo e para com todas as pessoas. Ajude-me a colocar sempre a confiança em Ti, em todos os momentos do meu viver aqui nesse mundo. Na Tua graça. Amém.